Será que eu estou ficando louco? Talvez esse seja um dos maiores questionamentos que chega aos consultórios de psiquiatria quando as pessoas estão experimentando reações ou emoções muito desagradáveis. Meu nome é Luiz Eduardo, eu sou médico psiquiatra e hoje eu quero falar com você sobre a psicose, que é o que as pessoas denominam de maneira mais coloquial como loucura. E para isso, eu quero começar falando para você sobre o principal diagnóstico que envolve a psicose, ou pelo menos o mais clássico, que é a esquizofrenia, porque ele vai exemplificar para a gente muito bem os principais sintomas que vão estar presentes na psicose. E o primeiro deles é o delírio. E afinal, o que é um delírio? Delírio nada mais é do que uma interpretação distorcida da realidade que não é compartilhada culturalmente ou socialmente e que vem acompanhada de uma certeza inabalável sobre aquela interpretação. Pode ter parecido um pouco confuso, mas eu quero deixar isso um pouco mais claro com alguns exemplos para você. Vamos pensar aqui que eu coloquei na minha cabeça, dentro de um delírio, que a minha mãe está envenenando a minha comida. Esse tipo de interpretação da realidade, ele está distorcido. Minha mãe não está envenenando a minha comida. Porém, eu tenho uma certeza, uma convicção de que ela está fazendo isso. Como eu estou falando de uma convicção que não é compartilhada por outras pessoas, provavelmente a maioria das pessoas ao meu redor vai tentar me explicar que não, que isso é uma impressão minha, isso é coisa da minha cabeça. E é aí que mora o problema. O delírio, ele é inabalável à argumentação. Então, quem delira nunca vai achar que aquilo é coisa da própria cabeça. Ele vai ter certeza que aquilo que ele está pensando é a realidade, como de fato é. E o que acontece como consequência disso? Essa pessoa muitas vezes vai se sentir perseguida ou invalidada por quem está tentando provar para ela o contrário. E por isso, se você está diante de alguém que está passando por um delírio, ou seja, uma interpretação distorcida da realidade inabalável, a pior coisa que você pode fazer é comprar briga com essa pessoa, na ideia de provar para ela de que ela está errada. Agora a gente precisa falar também sobre as alucinações, que é um outro fenômeno que acontece nas psicoses. Alucinações são percepções de envolvimento com os nossos órgãos dos sentidos sem um estímulo existente para aquela interpretação. Por exemplo, uma alucinação auditiva é ouvir uma voz ou um comentário que não existe, que não está ali para outras pessoas. Ou, por exemplo, ver um objeto que também não está ali. Aqui a gente precisa separar que, no caso da alucinação, a gente não pode confundir alucinação com ilusão. Uma ilusão é quando eu vejo um objeto, mas eu enxergo ele como outro. Por exemplo, quando eu vejo uma cadeira com uma blusa no escuro e imagino que é uma pessoa, porque eu estou vendo um contorno parecido com uma pessoa. Isso não é alucinação. A alucinação é eu ver, ouvir, sentir algo que não existe de fato ali. Não é baseado em nenhum tipo de objeto. E assim como o delírio, a alucinação ela vem com uma convicção. Ou seja, quem está alucinando não questiona a veracidade daquilo, ele tem certeza. Então, muitas vezes, a pessoa que está alucinando, ela vai dizer, por exemplo, que ela tem ouvido os vizinhos falarem um plano para poder matá-la, ou para roubar o dinheiro dela, ou para colocarem ela num cenário de desvantagem, e ainda que não tenha ninguém falando. Essa pessoa ela ouve na mente dela comentários ou falas de outras pessoas. Isso é um exemplo de alucinação auditiva. Mas, para além de delírios e alucinações, a psicose ela envolve uma série de outras questões. A gente pode falar da desorganização do pensamento ou do comportamento. A gente pode falar dos sintomas negativos, que estão voltados principalmente para uma redução da expressividade emocional, ou seja, quadros de psicose, principalmente aqueles mais arrastados, como a esquizofrenia, podem fazer com que o indivíduo tenha dificuldade de expressar suas emoções. Então, muitas vezes, ele vai ter aquela fala com uma entonação mais monótona, que é o que a gente chama de prosódia monótona. Muitas vezes vão ser pessoas que vão se expressar tanto na fisionomia quanto na fala de uma maneira mais artificial, mais robotizada, porque elas têm dificuldade de expressar as próprias emoções. E além dessas características que eu estou trazendo, existem uma série de outras que podem acompanhar um indivíduo que está passando por uma psicose, especialmente aquelas cronificadas.
É importante entender que a psicose, embora eu tenha falado aqui da esquizofrenia, ela tem uma série de causas. Eu posso desenvolver um episódio de psicose pontual ou uma psicose crônica. Eu posso ter uma psicose dentro de um outro transtorno, como é o caso da bipolaridade e da depressão, que pode evoluir com sintomas psicóticos. E eu posso ter psicose induzida pontualmente por uso de substâncias, como é o caso da maconha, da cocaína e de tantas outras. Então, o termo psicose ele é muito genérico para abarcar uma série de condições da psiquiatria, sejam doenças primárias ou seja como um sintoma secundário de um outro transtorno. Eu tentei trazer aqui de uma forma bem simplificada o conceito de psicose para que você possa entender. Mas se você quer aprofundar mais sobre o tema, eu vou deixar aqui nos comentários algumas recomendações de conteúdos para entender um pouco melhor o que são os delírios, alucinações e os sintomas negativos. Agora, se ficou alguma dúvida ou você quer entender melhor sobre esses sinais e sintomas da psicose, deixe aqui no comentário qual é a sua dúvida para que a gente possa falar sobre isso. E a gente se vê nos próximos vídeos.